A bobagem constitucional da liberdade provisória é por quê? O Código 41. O Código chega e diz o seguinte: qual é a lógica? Presunção de culpa. Qual é o capítulo? Prisão e liberdade provisória. Claro. Prisão é a regra, liberdade é a exceção. Então o Código tinha que dizer prisão e liberdade provisória. Você vai ficar solto um pouquinho, e depois você volta. Se você foi acusado. Esse paralelo foi feito pelo nosso legislador com Mancini na Itália. Gente, a presunção de culpa, por que você está processando o cara? Dizia o Mancini, perdão. Mancini, jogador do Atlético, perdão. Mancini. Então, a presunção de culpa. Por isso, o Código tratava da prisão e da liberdade provisória. Se foi preso é porque você é culpado. Posso deixar você excepcionalmente solto, mas em princípio você é culpado. Eu digo que é bobagem porque a expressão ela é incompatível. Essa lei comete um equívoco teórico, prático, monumental, porque ela mistura tudo. Ela mudou para dizer o seguinte: agora eu tenho várias medidas cautelares. Isso aqui é cópia da legislação portuguesa e italiana. Cópia. Quase ipsis-literis. A prisão é o último das medidas cautelares. A última. Você começa aqui e vai fazendo. Só que nesses países não há uma limitação para preventiva de início tão alta como há no Brasil. Mas também há limitações para preventiva autônoma. Bem, o que eu quero dizer com isso? Quando eu instituo medidas cautelares, quando eu digo que toda prisão, preventiva ou não, é cautelar, todas as outras também medidas são cautelares, eu não tenho que falar mais em liberdade provisória. Não tenho mais que falar nisso. Porque vocês vão ver que o Código continua tratando como a liberdade provisória fosse uma concessão do Estado na presunção da culpa. Então reparem a partir do artigo 321. Tudo ali faz supor, a partir do 310 na verdade, tudo ali faz supor que o tratamento é de concessão da liberdade provisória. Concessão. É você, a partir de uma lógica da culpa, você provisoriamente aceitar a liberdade de alguém. Mas se esqueceram que a liberdade provisória não existe. O que existe são as medidas cautelares. Não existe nenhuma liberdade provisória. Já que, uma vez preso em flagrante, o juiz vai fazer o quê? Se há razões da preventiva, decreta a prisão preventiva. Se não há, vai fazer o quê? Impor uma medida cautelar. Quais são os modelos de liberdade provisória que eu tenho? Então, e isso tudo só faz confundir. A gente fica pensando: eu posso impor uma liberdade provisória antes de uma prisão em flagrante, independentemente? Uma liberdade provisória como? Você já está livre? Então, liberdade provisória é apenas uma das modalidades de restituição da liberdade mediante a imposição de medidas cautelares. Mais nada, não é outra coisa. Nós vamos perceber que sequer a proibição de liberdade provisória com fiança ou a inafiançabilidade não será concedida fiança. Não impede a liberdade provisória sem a fiança. É muito louco. É uma coisa muito burra. Avisado, gente, vocês estão fazendo loucura. Isso não faz sentido. Não é assim que vai ficar. Então ficou uma lógica quebrada. Você entra e introduz um sistema de cautelares e depois mantém a presunção da culpa lá atrás, que é a concessão de liberdade provisória. O que é liberdade provisória com fiança? É a restituição da liberdade na qual se impõe uma fiança. Eu só posso impor fiança? Não, você pode impor um monte de cautelares. Ah, é? E chama confiança. É porque tem fiança também. Não, desculpa, mas é de uma burrice monumental. Liberdade com fiança é aquela que eu imponho. Que eu imponho não, que eu devolvo a liberdade impondo uma cautelar com fiança. E posso impor junto com vários outros. E qual a liberdade provisória sem fiança? É aquela que eu imponho outras cautelares que não há fiança. Ah, vai tomar banho. Tem coisa mais burra. Ah, bom, mas tem outra liberdade provisória, que é quando o réu, quando o juiz entende pelo ódio de prisão em flagrante que ele praticou o fato em estado de necessidade ou legítima defesa. Ó, de novo aí, o antigo caput do 310, agora passa a ser o parágrafo único do 310. Nessa modalidade eu vou chamar de liberdade provisória vinculada, dizendo,
Quando eu tenho visibilidade de ter agido nele em legítima defesa, aí sim, você está livre mediante o comparecimento a todos os atos do processo, mas nenhuma cautelar. Mas nenhuma cautelar. Neste caso, eu só imponho o dever de comparecer a todos os atos do processo. Se ele não comparecer, aí sim eu posso decretar a prisão preventiva. Não é revogar. Eu não restauro o flagrante mais, gente. Flagrante acabou. Flagrante acabou. Então, se o cara descumpriu a cautelar, eu decreto a preventiva. Fundamento, descumpriu a cautelar. Eu não tenho nem que ficar recorrendo ao 312, para garantir, não. Vou dizer, descumpriu a cautelar, que é o fundamento para a decretação da preventiva. Porque isso significa, implica risco à tutela da investigação ou à tutela do processo. Agora, eu disse o problema da decretação de ofício, e aqui eu convido vocês a um problema que vocês vão enfrentar, que é o problema da decretação da prisão preventiva ou imposição de cautelares de ofício. O réu é preso em flagrante, o acusado investigado é preso em flagrante. O 310 diz o seguinte: o juiz recebe em 24 horas o auto de prisão em flagrante. Olhando para ele, ele diz: relaxa se for ilegal a prisão. Decreta a prisão preventiva se for o caso. Impõe cautelares se for o caso. No caso do inciso 2, decreta preventiva, teto do 313, inciso 1º. Eu não posso decretar preventiva só porque foi preso em flagrante, se o crime é de pena inferior a 4 anos. Não posso. Concordam? Então eu vou ter que, para eu decretar preventiva de imediato a partir do flagrante, eu vou ter que me valer dos requisitos do artigo 313, inciso 1º, ou seja, infrações pena superior a 4 anos. Do contrário, a lei considera adequadas e proporcionais as medidas cautelares. Primeiro, a minha pergunta é a seguinte: que fase é essa? É fase de processo? Não. É fase de investigação. O juiz não está decretando de ofício? O juiz não está decretando de ofício essa cautelar, porque o Ministério Público nem foi ouvido ainda. É auto de prisão em flagrante, preso em flagrante, eu encaminho o auto de prisão em flagrante, e o juiz decreta ou impõe de ofício uma cautelar ou preventiva. Então, esse é um problema que nós vamos ter. Eu estou sustentando o seguinte: para mim, a autoridade policial pode arbitrar fiança. A meu juízo, nas infrações em que pode, ela deve. Se a lei diz que a infração é afiançável, olha só, mais uma loucura dessa lei. É a autoridade policial impondo medida cautelar. Embora a lei queira dizer que a autoridade policial está tirando da prisão, por isso que é generoso, na verdade ela está impondo uma medida cautelar, exatamente. O preso em flagrante tem que encaminhar. Eu estou entendendo que isso aí é uma representação policial de manutenção da prisão. Porque se o crime é afiançável, a autoridade policial até 4 anos pode arbitrar, deve arbitrar. Se ela não pode arbitrar, ela está representando a manutenção da prisão preventiva, implicitamente. De todo modo, uma coisa é certa: o Ministério Público não é ouvido nessa fase. O juiz vai olhar para o 310 sem participação do MP. Aliás, a lei diz que o MP será comunicado da prisão em flagrante, mas a lei não diz que deverá ser encaminhado ao auto de prisão em flagrante. Não diz. Diz que é comunicado da prisão, mas na hora de encaminhar o auto de prisão em flagrante, não fala que encaminha o Ministério Público, não. Que porcaria é essa? Então, me parece que o juiz deveria ouvir o Ministério Público antes de aplicar o 310. Deveria ouvir antes. E é exatamente por isso que eu acho que o juiz poderá impor medidas cautelares de imediato, e aí sim justificado como redução de dano. Já que o cara está preso, o Ministério Público não foi ouvido ainda, eu não posso soltar sem ouvir o Ministério Público, aí então eu vou impor uma medida cautelar até que o Ministério Público requeira o que é de direito. Portanto, me parece que
ou a gente faz uma força para entender que na prisão em flagrante, para a qual a autoridade policial não possa impor fiança, haverá uma representação implícita da autoridade policial, ou a gente vai ter que lutar pelo fato de o juiz não se manifestar na fase de 310 antes de ouvir o Ministério Público. Porque, do contrário, nós vamos ter que resolver esse problema, que é o juiz decretando cautelares de ofício na fase de investigação. É claro que, numa primeira leitura, a gente vê o quê? Mas peraí, o cara está preso. Sim, mas está preso em flagrante. Eu estou tentando também defender uma nova olhada para a prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela é uma prisão que ela apresenta uma grande visibilidade do fato, uma grande visibilidade da autoria. E isso justifica o receio quanto aos riscos do processo. Então, me parece também muita precipitação você determinar que se restitua a liberdade sem que o órgão da acusação possa ser ouvido. Então, me parece que esse é um dos fundamentos pelo qual o juiz, eu devo reconhecer validade no artigo 310. Validade não é inconstitucional, ele não está violando a lógica do sistema acusatório nenhuma. Se eu entender que o Ministério Público, parte responsável, grande responsável, o grande protagonista da persecução penal, não terá sido ouvido sobre a necessidade de manter-se essa prisão. Então, me parece que eu aceito que o juiz, no caso de pena superior ao 4º ano, que ele realmente mantenha a prisão decretando a preventiva, mas que deva ouvir o Ministério Público.